Boa tarde. O mundo precisa de gente e não somente de profissionais competitivos. A gente se deu conta dessa afirmativa quando, em 2008, nós estávamos fazendo um reposicionamento da nossa marca e chegamos à conclusão que a gente não estava gostando do que a gente estava criando, porque tudo que aparecia era mais do mesmo, simplesmente fazendo mais do mesmo. E aí a gente acabou contratando uma empresa de consultoria em estratégia a partir da sustentabilidade. Mas não para tratar da sustentabilidade, mas para tratar especificamente da estratégia da empresa. E essa consultoria veio, em vez de nos trazer respostas, ela veio nos fazer perguntas, e muitas perguntas. E talvez a pergunta mais importante que a gente se permitiu fazer naquele momento foi assim: se a nossa empresa desaparecesse hoje, o que o mundo perderia? E depois de muito diálogo, muita conversa, a gente percebeu que não perderia nada. O mundo não perderia nada, porque o mundo está montado num sistema de grandes estoques, de grandes capacidades produtivas, e até mesmo os colaboradores da empresa teriam acesso a novos empregos rapidamente. Então a gente se assustou um pouco com isso e percebeu que nós participávamos de uma legião de batedores de carteira. Foi muito duro ter essa impressão dentro de nós, né? O que faz o batedor de carteira, né? Ele tenta chegar na carteira do consumidor ou do usuário mais rápido que todo mundo, pegando ela mais cheia, esvaziando logo para não deixar espaço para o concorrente. Era assim que a gente se sentia. E a gente pensou assim: puxa, mas será que esse é mesmo o nosso propósito, ser batedor de carteira, depois de uma história de quase 90 anos? E aí nós nos demos conta assim: puxa, então vamos voltar lá para trás, para esses 80 e tantos anos que a gente tinha na época, e vamos olhar o que os fundadores tinham na cabeça deles quando eles estavam criando a empresa. E a partir, então, dos princípios e dos valores dos fundadores, nós trouxemos tudo isso a valor presente, como se diz, e montamos os nossos princípios, construímos os nossos princípios, que nós passamos a chamar de direcionadores, que são aqueles princípios que iriam direcionar a nossa atuação no mercado, a nossa ação, como é que nós vamos trabalhar daqui para frente. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses 5 direcionadores. Esse é o primeiro e talvez o mais importante deles: atuamos em função das pessoas. Quando a gente diz que atua em função das pessoas, parece uma coisa muito simples e muito óbvia, e todo mundo acha que faz isso, né? E aqui hoje a gente já viu um monte de exemplos, né? Mas quando a gente coloca pessoas no foco, a gente percebe que o lucro passa a ser uma consequência. E eu não combinei com o Thomas, né? A gente percebe que o lucro passa a ser uma consequência. E aí muda a história de tudo que a gente faz. Simplesmente a empresa vira de cabeça para baixo, né? Ou talvez de cabeça para cima. Pelo menos no nosso caso foi de cabeça para cima. Outro direcionador diz assim: buscamos soluções relevantes com simplicidade. O que são relevantes e relevantes para quem? Então, nós achamos, no nosso conceito, soluções relevantes são aquelas ações, aqueles relacionamentos que têm significado para as pessoas com quem a gente atua, e não valor econômico. O outro direcionador diz assim: somos éticos em todos os nossos relacionamentos. O que significa ser ético no nosso ponto de vista? Significa considerar as pessoas enquanto a gente atua com elas, né? Considerar todas as pessoas, todos os relacionamentos que a gente faz é considerar elas, mas não a partir daquilo que a gente quer atuar com elas, mas a partir do que elas pensam, a relevância delas, o significado delas, qual é o significado que elas trazem para quando elas estão atuando com a gente. Preservamos para a posteridade. Esse é o tema da sustentabilidade, né? Preservar para a posteridade. Mas a questão aqui é a seguinte: o que nós nos demos conta é que precisa preservar enquanto você está atuando, e não depois que já atuou e sujou tudo. Aí não adianta mais recolher o lixo, né? Então, é preferível a gente prevenir e fazer e cuidar dos impactos enquanto a gente está atuando, enquanto a gente está fazendo aquilo que a gente faz. Todos os dias a gente está cuidando dos impactos também. E atuamos em mercados éticos que valorizam a vida. Significa dizer que a gente não quer mais participar daquelas atividades que precisam
que precisam se legitimar ou precisam se garantir economicamente a partir ou em função de vícios ou de qualquer outra iniquidade socioambiental. A gente não quer fazer parte de negócio que não tem valorização da vida, né? Bem, mas para fazer tudo isso aí rodar, para fazer um sistema desses rodar numa empresa de 80 anos, a gente se deu conta que precisava de pessoas, né? Precisava reunir as pessoas, precisava unir as pessoas, as organizações, os parceiros, todo mundo com quem a gente tivesse algum tipo de atividade. E aí nós construímos esse nosso compromisso institucional, né? De unir pessoas e organizações para criar soluções sustentáveis. Mas como é que a gente une as pessoas se elas têm graus diferentes de poder? E aí não funciona, né? Então nós pensamos assim, puxa, então vamos começar dentro de casa. E aí a gente começou a trabalhar o nosso modelo de gestão, o nosso modelo hierárquico de gestão. E entendemos que precisava, então, horizontalizar toda a nossa hierarquia, né? E é um trabalho que tem início, mas não tem fim. Então a gente está na caminhada, a gente continua fazendo. Hoje a nossa organização ela é coordenada, todos os processos de produção, comercial, financeiros, enfim, tudo, produção, é coordenado por vários coordenadores e facilitadores que trabalham em colegiado. Então, dessa maneira, a gente acredita que começa a dar voz para mais gente, né? E não tem aquela história do chefão, chefe e chefinho, né? Um em cima do outro, né? Não, a gente tenta trabalhar de uma forma mais horizontalizada, né? E aí a gente queria trazer assim alguns símbolos que nós criamos, né, dentro da nossa operação lá, para traduzir um pouco disso que a gente está fazendo. Um dos símbolos é as nossas rodas de conversa. Então a gente passou a fazer muitas rodas de conversa. E uma das rodas mais interessantes que a gente tem feito lá é a roda de chimarrão, né? Não é uma invenção nossa, é a cópia de uma empresa parceira, né? A roda de chimarrão funciona assim, a gente toma chimarrão, sentado em roda, com em torno de 15 pessoas, por 1 hora e conversa. Mas conversa sobre o quê, né? Essa roda de chimarrão já existe há mais de 10 anos na empresa. Até pouco tempo atrás, a gente conversava sobre assuntos que nós queríamos levar para as pessoas. A gente se deu conta assim, mas que consideração é essa com as pessoas, né? Então, a partir de um tempo para cá, nós estamos, à medida que as pessoas são convidadas para participar da roda, elas trazem os assuntos que elas querem conversar na roda. E a gente vai fazendo uma roda onde todo mundo conversa sobre tudo o que traz. Então, se são 15 pessoas, são 15 assuntos. E todos esses assuntos, a gente amarra eles todos no fim da roda, né? Então, vai um ajudando o outro. As pessoas participam, na verdade, da vida dos outros. E aí vem, assim como vem problemas, vem soluções, vem coisas muito bacanas e, às vezes, vem muitos problemas, né? Um outro símbolo da nossa atividade são as nossas, em função da nossa pegada de emissões de gás de efeito estufa, a gente precisava diminuir a nossa pegada. E a gente viajava muito, gastava muita energia, muitas emissões em viagens. E aí nós pensamos, puxa, temos que derrubar essas emissões. E resolvemos, então, parar de viajar, ou viajar muito menos. E aí a gente passa a fazer reuniões a partir de videoconferências. E aí a gente pode dizer assim, puxa, mas a videoconferência não é igual a uma reunião presencial, né? Verdade, não é mesmo, né? Mas quando você informa para o parceiro do outro lado da linha lá, o propósito pelo qual você está pedindo para fazer essa reunião em videoconferência, ao invés de você pegar um avião, ir até lá, gastar, emitir e tudo mais, o parceiro te ajuda no que ele conseguir te ajudar para fazer com que essa reunião seja a melhor possível e resolva da melhor forma os seus problemas, né? Um outro exemplo, um outro símbolo foram os nossos cortes sistemáticos de produtos, né? A gente passou a cortar uma série de produtos que nós produzíamos e comercializávamos, porque simplesmente eles começaram a não bater mais no nosso propósito, né? A gente não conseguia mais deitar a cabeça no travesseiro de noite e pensar assim, nossa, amanhã eu vou ter que vender aquele produto, como é que eu vou chegar para vender isso, né? Não bate mais com o que eu estou sentindo, né? Aí tem produtos licenciados, produtos feitos para cadeia de indústrias com quais a gente não quer mais trabalhar, enfim, uma série de produtos.
Mas o mais bacana de tudo isso é que assim, a vida na nossa empresa mudou muito, né? Mudou sistematicamente, porque a gente não tem mais um objetivo a atingir, né? Nós não temos mais um porto de chegada. O nosso porto é todo dia a caminhada. É a caminhada de todo dia que é a nossa chegada. Então não tem mais um grande objetivo, nós vamos dobrar de tamanho, nós vamos triplicar. Não tem mais nada disso. É a caminhada. Como é que a gente faz a caminhada que caiba dentro do nosso propósito, que caiba dentro daquilo para o qual a empresa foi criada há 90 anos atrás? E aí a gente acaba construindo um modelo de vida muito mais prazeroso, né? Ao mesmo tempo muito complexo, porque a gente precisa considerar coisas que não se considerava antes, né? Antes nós não tínhamos todo esse pensamento, todo esse cuidado, toda essa consideração com as pessoas. A gente gostava mesmo de ganhar dinheiro e crescer o faturamento. A partir do momento que você bota pessoas como foco, muda a sua vida e as coisas começam a ficar mais prazerosas. E aí as pessoas perguntam assim, mas como é que você sabe que está dando certo? É só olhar nos olhos das pessoas, é olhar o brilho nos olhos. E a partir desse brilho nos olhos, você percebe que as pessoas estão engajadas e estão fazendo aquilo que elas realmente acreditam que vale a pena fazer para as pessoas, né? Então, assim, a gente, com esse brilho dos olhos, a gente não precisa mais se preocupar em enganar as pessoas, né? Tentando convencê-las de que elas precisam comprar o seu produto porque ele é melhor do que o do concorrente, né? Porque isso também é uma opinião minha, né? Pode ser que o usuário não tenha essa mesma percepção do meu produto, né? A gente não precisa mais ter medo de cometer erros, porque a gente percebe que o erro faz parte da caminhada, ele é resultado dos nossos aprendizados enquanto nós nos relacionamos com as pessoas. E esses erros, muitas vezes, eles são necessários e são até muito queridos e muito almejados dentro da empresa, para que a gente aprenda com eles, né? A gente não precisa mais se preocupar com os objetivos. Os objetivos são a própria caminhada, é o nosso dia a dia, é a partir do cotidiano que a gente constrói tudo que a gente quer construir. Então, assim, o que a gente percebe, talvez o mais legal de tudo isso, é que a gente se percebe que não precisa mais ser um super profissional competitivo. A gente precisa mesmo ser gente.